Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo lindo, povo maravilhoso. Estamos aí já há 1 minuto para iniciar nossa live. Vou te dar aí 1 minutinho. Vamos lá, 1 minutinho para você compartilhar o link, compartilhar lá aquela chamada. Tem uma palavra de Deus para sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então já comece a compartilhar, pegue esse link, mande aí para um amigo, mande aí para um colega, para um familiar. Eu quero estar falando com vocês hoje sobre aliançados nos desertos da vida. O que podemos aprender com a aliança com Deus, a aliança que nós temos com Deus durante os processos da vida, né? Boa noite a todos. E eu vou basear essa palavra num texto que Deus ministrou ontem pela manhã no meu coração. Uma palavra muito simples, mas extremamente relevante. Olha, presta atenção, presta atenção. Profundidade não é o quanto você entra e não entende mais aonde você está. Profundidade é o quanto você está compromissado com aquilo que você resolveu, que você decidiu na sua vida. Eu vou repetir. Profundidade, ela não é exatamente o quanto você está submerso a uma situação da qual você não está entendendo. Isso aí não é profundidade. Profundidade se limita, profundidade se discerne na capacidade, na intensidade do compromisso que você tem com a situação que você está vivendo. Por isso que eu quero falar sobre aliançados diante aos desertos da vida, durante aos desafios da vida. Então, queridos, você que entrou aí, você compartilhe aí com alguém esse link. Claro que vai ficar aqui salvo, depois nós vamos compartilhar também no meu canal do YouTube. Mas uma boa noite a todos, mais uma vez, boa noite, obrigado a todos que estão aí participando com a gente para ouvir essa palavra. Quero agradecer a todos que oraram pela minha vida, me abençoaram, estamos bem, recuperando a 1000 por hora e logo aí ativados aí ao trabalho e também à nossa agenda. Um grande abraço a todos, pais amados. Vamos ter uma palavra de oração, 30 segundos. Pai, eu oro por esse momento, eu peço a Deus pela tua graça, mediante a todos que estão comigo agora ao vivo, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assistir depois, para que essa palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração, possa falar ao coração de cada um. Deus abençoe esse tempo, o Espírito Santo nos conduz, é por Cristo que oramos, dizemos sim e amém, nesse propósito, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que a paz seja com todos, que a graça de Deus seja com vocês. Queridos, eu vou ler aqui um versículo, tá? É claro que esse versículo ele compõe todo um contexto, ele está em Josué, no livro de Josué, no capítulo 5. Eu vou ler com vocês o verso 9, mas há toda uma história, há todo um contexto aqui, tá bom? De Josué, acredito que todo mundo já ouviu falar, a maioria das pessoas já ouviu falar da história de Josué. Mas aqui, Josué capítulo 5, verso 9, diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: Eu retirei hoje de vocês o opróbrio do Egito. Eu retirei do meio de vocês hoje o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal, e assim chama até os dias de hoje. Queridos, é interessante isso aqui, como eu disse, compõe um contexto na vida de Josué, um tempo que Josué estava vivendo, tá? Um tempo específico que Josué estava vivendo com o povo de Israel, na liderança do povo de Israel. Durante o processo do deserto, houve muita gente que se rebelou. O deserto na vida do povo de Israel revelou a intensidade do compromisso que cada um tinha com Deus. Deus revela o seu compromisso com o povo, livrando eles do Egito. Mas no processo do deserto,
É a hora que Deus quer ver em nós a intensidade, a profundidade do nosso compromisso com Ele. Olha que interessante, por isso que eu coloquei, você que me acompanha aí nas minhas redes sociais, eu coloquei lá aliançados nos desertos da vida. Porque presta atenção, eu aprendi isso com o pastor Eurípides Mendes. Um beijo no coração, meu pastor, minha liderança no Ministério da Família, pastor Eurípides Mendes, de Curitiba, do Ministério da EFOL. Queridos, presta atenção, deserto, provação na vida, deserto, pressão, revela caráter. Muita gente fala, isso já aconteceu comigo. Ah, não, mas é porque eu estou passando por isso que eu fiz isso. Não, querido. O deserto que você está enfrentando só está servindo exatamente para revelar seu caráter, para revelar o meu caráter. Nesse momento é onde nós analisamos dentro de nós o nosso nível de aliança. Se estamos aliançados com Deus, porque o nosso desafio não é buscar de Deus aliança, porque Deus já tem uma aliança conosco. O nosso desafio é, no momento difícil, entender que nós somos aliançados com Ele. Aqui foi a mesma coisa. Disse o Senhor a Josué, primeiramente, hoje eu declaro na sua vida uma palavra da parte de Deus para você, que eu seja a boca de Deus na sua vida. O versículo que eu li disse o Senhor a Josué. Então a palavra de Deus para Josué, como aqui é uma palavra de Deus para você, para minha vida. Hoje eu tirei o opróbrio do Egito de sobre vocês, do meio de vocês. A palavra opróbrio significa vergonha, humilhação, lugar de degradação, lugar de vergonha. Então Deus estava falando para Josué naquele momento que aquele dia ele tirava essa vergonha do Egito. Preste atenção, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Presta atenção, meu querido. É nos desafios da vida que Deus vai revelando o nosso caráter e vamos tirando de nós as coisas que nos prendem, as maldades, aos fracassos e às derrotas do passado. Porque tem pessoas que são presas ao passado. Tem pessoas que vivem presas às coisas do passado, pessoas com rancor, pessoas com falta de misericórdia, pessoas, preste atenção, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Pessoas que têm dificuldade em relacionamentos, são pessoas que têm coisas presas no passado, mágoas, rancores, dificuldades, pecados, que não foram desprendidos, ou seja, o opróbrio, a vergonha ainda continua. Queridos, quando Deus tirou o povo de Israel, foram 40 anos de Egito, era para ser 40 dias. Sabe por que ficou 40 anos? E a Bíblia fala, Deus fala que o povo de Israel ficou em círculo, rodando o deserto durante 40 anos por causa da sua rebeldia. O que era para durar 40 dias durou 40 anos. Sabe por quê? Porque eles viviam presos ao Egito, presos ao passado. Qualquer probleminha, eles falavam, melhor voltar para o Egito. Lá a gente tinha água barrenta, tinha alho e cebola para comer. Sendo que Deus mandava maná todo dia, querido. A questão não é você pedir para Deus o maná. O maná já está distribuído. A questão é você desprender das misérias do passado da sua vida. Das porcarias que Satanás nos ofereceu no passado e a gente comia. Pecados, mentiras, adultérios, relacionamentos fracassados, desrespeito aos pais, desrespeito a filhos. Sabia que a Bíblia fala que o pai e a mãe precisa tratar o filho também com respeito, para que não cause ira no coração? Assim como o filho tem que respeitar pai e mãe, mas tem filhos que desrespeitam pai e mãe, não consertam, vive a vida nos desertos da vida, eles perdem o sentido da aliança. E preste atenção,
Deus é um Deus que não abre mão de aliança. A aliança de Deus, ela é irrefutável, ela é irrevogável. Deus não abre mão da aliança comigo. Eu que perco o sentido da aliança com Ele. Eu vou repetir devagar. Preste atenção. Preste atenção. Deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Nunca Deus abre mão da aliança dele comigo. Eu, que às vezes por não discernir o momento que estou vivendo, me revolto com a situação e perco o sentido da aliança dele comigo. Mas a aliança dele comigo nunca acaba. Eu é que perco o sentido da vida. Querido, no nome de Jesus, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Aliançados nos desertos da vida. Deserto é lugar de provação? Sim. É lugar difícil? Sim. É lugar de ser tentado? Sim. Temos exemplo disso em Jesus, com Jesus, lá em Mateus 4. Fica bem claro que Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Eu repito, Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser provado. Então, deserto é lugar de provação. Mas, querido, o nosso desafio no deserto não é pedir para Deus nos livrar do deserto, mas é no deserto Ele nos apontar o lugar que aonde Ele quer que a gente chegue. Vou repetir devagar. Nosso desafio na provação, na luta, não é pedir, Deus, eu não aguento mais, me livra disso, me tira disso. Deus, isso não é para mim, não. Nosso desafio no deserto é saber que durante a provação, aonde Deus quer que a gente chegue. Lembra que eu falei no começo, para quem entrou agora, eu falei sobre profundidade. Profundidade não é o quanto a água te submergiu. Profundidade é a intensidade do compromisso que você tem com aquilo que você colocou um propósito. Então no deserto tem um propósito. Esse propósito é a aliança que Deus tem comigo e a direção que Ele quer me dar durante o deserto, durante a provação. O texto base é bem claro. Hoje, disse o Senhor a Josué, Josué capítulo 5, hoje eu tirei do meio de vocês a vergonha. Hoje eu tirei do meio de vocês o opróbrio do Egito, a vergonha, aquilo que humilhava, aquilo que era degradação, aquilo que servia como estrutura de mau caráter, aquilo que não prestava do Egito, hoje eu tirei de vocês. Josué capítulo 5, lembra que o deserto começou no povo de Israel em Moisés, depois da última praga, lembra? Mas só em Josué capítulo 5, a vergonha, o opróbrio é retirado do meio do povo. Então, querido, e qual que era o propósito de Deus ao tirar o povo do Egito? Levar eles para a terra de Canaã, para a promessa. A aliança com Deus, comigo, com você, a aliança de Deus comigo, com você, querido, é para te levar à promessa. É para te levar a sua família às conquistas maiores, a terra prometida, a Canaã. Mas enquanto não tirar o opróbrio do nosso meio, a vergonha, o medo, enquanto não tirar de nós aquilo que nos oprime, aquilo que nos prende ao passado, querido, nós não vamos alcançar. Vamos ficar rodando o Egito, vamos ficar rodando o deserto, até entender e discernir a aliança. Por isso, como tema dessa noite, eu coloquei aliançados nos desertos da vida. Querido, nosso desafio não é passar pelo deserto, mas é entender aonde Deus quer nos levar pelo deserto. Pressão revela caráter. Provação revela caráter. Todo o desafio da minha vida. Vocês lembram quando eu testemunhei sobre o câncer? Que eu nunca orei para Deus curar o câncer, mas eu pedi para Deus o que o câncer estava me curando, como pai, como marido, como filho. Provação é para revelar caráter. E como eu fui tratado e como eu sou tratado nos desafios. E ontem Deus ministrou essa palavra no meu coração. Ontem de manhã eu fiz essa postagem. Aliançados nos desertos da vida. Para que aqui nós entendêssemos, eu termino agora com o final desse versículo. Como eu disse, há todo um contexto. Aqui está falando de um povo rebelde. O povo ouviu a voz de Deus. Na 10ª praga, Deus tira o povo do Egito, que era 40 dias, virou 40 anos. Por causa da rebeldia.
Aqui, Josué circuncida o povo. Circuncisão fala de aliança. Deus manda Josué circuncidar todo homem que veio, que já era circuncidado, e todo aquele que nasceu durante os 40 anos. Deus manda Josué. Aí quando Josué circuncida o povo, está do capítulo 5, do 1 ao 8. No 9 ele fala: hoje eu tirei, Josué, o opróbrio, a vergonha, o lugar de humilhação, a degradação que vocês tinham no coração do Egito. Aí vem a palavra-chave, continuando no mesmo versículo. Então chamou aquele lugar até hoje de Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Lugar da aliança. Meu Deus. Deus quer te levar ao lugar da aliança. Um dia eu estava num momento muito difícil da minha vida, mas muito difícil, há uns 7 anos atrás. Pastor Eurípides e a pastora Osana chegou em mim e falou assim: Adriano, encontre o seu lugar em Deus. Deus quer te levar ao lugar aonde Ele quer te encontrar. Não é porque eu não tinha Deus não, meu irmão. É o lugar aonde eu pudesse entender o princípio da aliança. E hoje, como muita gente já me ouviu, como Deus me deu até graça de escrever um livro, hoje eu trabalho muito com família. Tem uma restauração da minha casa, a restauração da minha família. Meu primeiro livro foi Colocando a Casa em Ordem. Queridos, trabalho com seminários falando sobre restauração familiar. Ministro para casais sobre restauração no casamento. Eu deixo aqui essa palavra para vocês, mas para que você entenda que hoje Deus está tirando do seu meio, que nesse momento difícil que você está vivendo, de provação, ei, Deus está falando com você. Josué 5:9. Disse o Senhor a Josué, eu quero usar agora as minhas palavras, disse o Senhor a você que está me ouvindo. Hoje, Deus está fazendo você passar um filme em seu coração, fazer uma autoanálise, Ele vai tirar a vergonha do Egito, do seu passado. Crente em Cristo Jesus não vive do passado. Crente em Cristo Jesus celebra a aliança hoje e depende de Deus, porque sabe que o futuro está nas mãos dele. Nós não vivemos presos ao nosso passado, nós celebramos o presente e vivemos dependente de Deus totalmente no futuro. Há um Deus cujas correntes, um rio que corre e alegra o povo de Deus. E Ele trouxe essa palavra para trazer alegria e bênção ao seu coração. Uma palavra de vida ao seu coração, querido. É nessa provação que Deus quer revelar para você a aliança. E nessa aliança, o lugar chamado Gilgal. Gilgal significa lugar da aliança. Aí só uma pontinha para depois te dar uma curiosidade para você ler. O verso 10, porque aí tem um subtítulo falando a celebração da Páscoa. O verso 10 do capítulo 5 diz: e o povo parou para celebrar diante do Senhor da aliança. Querida, que coisa linda. Deus é um Deus de aliança. E aliançados no deserto da vida, para que você possa chegar ao lugar da aliança e celebrar, primeiramente com a sua casa, celebrar com a sua família, celebrar com seus pais, celebrar com seus filhos, celebrar na igreja. Quem já me ouviu pregar sabe que eu prego que igreja não é lugar de transformar pessoas, igreja é lugar de celebrar famílias transformadas. Igreja é o lugar onde as famílias celebram a transformação do casamento, a transformação dos filhos. Queridos, receba essa palavra na tua vida. Hoje eu tirei do meio de vocês o opróbrio do Egito, a vergonha do seu passado, os seus traumas, os seus medos. Deus está falando com você que está preso aos seus traumas do passado, aos abusos que você sofreu. As decepções, olha só, querido, as decepções que você sofreu no passado. Deus está te livrando dessas prisões. A Bíblia diz que as cadeias e as correntes vão cair, e o meu povo se reunirá em celebração ao meu nome, pois por um assovio Deus reunirá todas as nações e as famílias da terra. Querido, é uma palavra profética para você. E olha que eu nem posso ficar eloquente assim, eu sou empolgado, por isso eu não posso pregar, queridos.
Eu sou empolgado, não adianta. Se eu tivesse em pé aqui, eu estaria pulando. Depois só eu saberia as consequências. Minha mulher e minha filha e minha mãe iriam aguentar minhas dores. É porque eu fico empolgado quando Deus fala comigo. Quando eu sei que Deus está falando com você, eu sei como o sol nascerá amanhã, eu sei que essa palavra está entrando na sua vida, está entrando na tua família, está falando com alguém, você vai compartilhar essa palavra. Deus está falando sobre rejeições, sobre traumas de pessoas rejeitadas, pessoas que te decepcionaram, pessoas que saíram da igreja decepcionada com o homem. Queridos, o homem tem que ser a expressão verdadeira de Cristo, mas ele não é motivo, a falha dele não é motivo para eu e você abandonar a aliança. Não é. O homem tem que ser exemplo, eu tenho que ser exemplo da minha casa, eu tenho que ser exemplo no meu trabalho, eu tenho que ser exemplo na sociedade, na cidade onde eu moro, na igreja que eu congrego, eu tenho que ser exemplo para a minha família, para os meus parentes, eu tenho que ser exemplo. Mas o fato de um homem errar não é motivo para você se prender em mágoas do passado. Se liberte. Eu repito essa palavra: correntes vão cair, correntes vão cair, cadeias vão quebrar e você vai celebrar a aliança na terra chamada Gilgal na sua vida. Hoje eu tirei a vergonha, o lugar da humilhação, o opróbrio que te prendia ao seu passado. Querido, celebre o presente e entregue a sua vida. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, dá um glória a Deus aí. Coloca aí um amém, um glória a Deus. Coloca um tá ligado, coloca um Deus é fiel. Quem recebeu essa mensagem? E quem sabe que essa mensagem vai falar com alguém da sua família, amigo? Coloca aí, compartilha aí. Tema da mensagem: aliançados nos desertos da vida. Nosso desafio não é saber se Deus está aliançado com nós. O nosso desafio é nunca esquecer da nossa aliança, porque Deus não abre mão da aliança que Ele tem com a gente. Amém, povo de Deus. Amém, família. Aliançado. Tá difícil. Tá complicado. Tá passando por momentos difíceis. Tá chorando. Vou lembrar de uma música que eu já cantei aqui em algumas igrejas, pregando aqui nas minhas empolgações. Como um cantor eu dou um bom pregador, viu? Como um cantor eu dou um bom pregador. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena os seus anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos e comece a cantar com muito louvor, com muita adoração. Erga suas mãos que a sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, porque a Bíblia diz aqui em Josué, no versículo 10 do capítulo 5, que o povo parou para celebrar o lugar da aliança, chegou no seu Gilgal, aleluia, aleluia, celebrando e adorando ao Senhor nos desertos da vida, porque jamais perdemos a aliança. A aliança com Deus nunca termina, ela é eterna. O problema é se eu e você perdemos o foco da aliança. Hoje Deus nos trouxe ao propósito, e essa dificuldade que você está enfrentando vai te levar à maturidade para desprender do passado, para celebrar o seu presente e viver nele futuro. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou liberar uma palavra de oração. Ore comigo, igreja. Ore comigo, família. E em nome de Jesus, compartilhe essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um da minha família. Minha esposa e minha filha. Minha mãe, que está dando o privilégio de estar aqui comigo em Tangará, no Mato Grosso, uns dias. A todos os meus parentes, amigos, irmãos, todos que estão me assistindo, ouvindo e que vão assistir. Eu declaro liberta as correntes, caída, quebrada as cadeias que prendia a qualquer um ao passado. Eu declaro a celebração do presente e eu declaro vida no futuro, vida em Deus. Nossa vida está em Ti, Senhor. Esquecendo-nos das coisas que ficaram para trás, prossigo para o meu alvo. O meu alvo é Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. É nele, por Ele e para Ele. É dele a minha vida, a nossa vida, a minha casa, em nome de Jesus. Por isso que com tanta autoridade
Josué pôde dizer lá em Josué no capítulo 16, ele pôde dizer, se eu não me engano, no capítulo 31, não lembro agora, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque eu entendi a aliança durante o deserto. Durante o propósito, querido, entenda a aliança, amém? Durante o propósito, durante o deserto, entenda a aliança. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você em nome de Jesus, que assim seja e assim será em nome de Jesus. Obrigado a todos. Amém e amém. Aleluia.